Olá, seja bem-vindo ao ACS na TV. Bom, nosso programa começa agora com uma convidada muito especial, Adriana Baldresca, sócia fundadora da TI Brasil. Seja muito bem-vinda, Adriana. Muito obrigada. Em nome da Associação Comercial de Santos, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Adriana, eu sempre gosto de, antes de entender do negócio, da trajetória, de quem está aqui sentadinho comigo, qual é a sua história? Quem que é a Adriana? Então, a Adriana é paulistana, trabalhei muitos anos na área de leite em pó, aí eu trabalhei com celulose e papel, que foi da onde nasceu a escola. Na época eu tive essa oportunidade, era uma empresa que tinha base em São Paulo e no Canadá, e a gente precisava vender celulose e papel para clientes brasileiros e as fábricas ficavam na Europa e eu precisava do inglês, né? E aí eu me vi naquela situação que hoje a maioria dos meus alunos estão, né? De não ter o inglês suficiente para ou ser promovido ou mudar de emprego, até mudar de país, enfim. E aí a empresa, junto comigo, a gente achou uma professora extremamente competente e ela foi tão importante na minha vida profissional que eu fiquei literalmente infernizando a vida dela para abrir uma escola no Brasil para a gente atender pessoas que estavam na mesma situação que eu. E 2 anos depois, eu acho de aula, ou 3, não lembro direito, a gente montou a escola no Brasil, em São Paulo, na Avenida Paulista. Que interessante. E aí isso surgiu então de uma necessidade sua? Surgiu de uma necessidade minha. Eu sempre falo para os nossos alunos que chegam desesperados com 40, 50, 60 anos. Será que ainda dá tempo, né? Que isso é uma coisa que incomoda muito as pessoas, né? Chegar com uma certa idade e ter esse desafio de aprender uma coisa nova e que dentro da cabeça delas é muito difícil. E aí é onde a gente entra dizendo que é possível, claro, não tem milagre, né? Não é do dia para a noite, mas que é possível com um método adequado e com comprometimento e dedicação, a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Eu ia falar isso. Quando a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, você comentou que vocês têm muitos alunos ali de 40, 50, 60 anos. E a gente sempre acha, tá muito tarde para aprender algo novo, né? Ainda mais quando a gente fala de idioma, de alguém que às vezes nunca aprendeu. Nunca teve contato, né, com a língua. Na verdade, hoje a gente tem aí em torno de uns 350, 400 alunos. É muito aluno. É, bastante aluno. A gente tem de todas as idades, né? Assim, nosso foco não é atender criança. Eu acho que criança mesmo, a gente deve ter, sei lá, uns 10 no máximo, alguns poucos adolescentes que nos procuram para fazer preparatório de exames de proficiência, porque querem fazer faculdade fora do país, então TOEFL, TOEIC, SAT, esse tipo de preparatório. Mas 25, 30 a mais é assim, um público forte da escola. E a gente sempre fala que é possível, tem gente que fica com a gente anos, aprende inglês, aí já entra no espanhol, aí quer fazer francês, italiano e assim vai. E você comentou também antes, no nosso bate-papo, que os professores eles são escolhidos de acordo com a necessidade mais ou menos daquele aluno, certo? É, mais ou menos isso, porque como a minha sócia não é brasileira, né? A gente foi escolhendo professores, claro, com certificações internacionais e com, isso é uma coisa legal de falar, que a escolha do professor na escola a gente tem muito critério. Então, eles têm que ter certificações internacionais ou serem formados em letras, tanto no Brasil ou nos seus respectivos países. Hoje a gente tem por volta aí de 22 professores, a gente tem em 11 países diferentes, tem muitos que estão no Brasil, mas que são, a gente brinca os gringos, né, da escola. Então a gente tem hoje professor da Romênia, da Polônia, da Hungria,
Canadá, Inglaterra, Panamá, Argentina, Venezuela, Índia, Malásia. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Acho que é por aí. E a gente, como atende esse público adulto, a gente tem muita procura de um inglês que atende o mercado de trabalho. Então a gente atende bastante gente de TI, de marketing, de médicos, advogados, pessoal de seguradoras, pessoal aqui do Porto. Então eles querem um vocabulário específico para a área deles. Então eu vou buscar dentro da minha equipe qual o professor que tem esse conhecimento e que faz mais sentido para o que o cliente está precisando. Eu te dei um exemplo, né, que a gente atende, por exemplo, algumas empresas aqui no Porto, e uma delas só fala com o pessoal na China. E quando eles me procuraram, eles falaram: Adriana, a gente tem um problema, todo mundo aqui fala inglês, mas a gente não consegue entender os chineses. Então a gente foi buscar dentro dos nossos professores, os que têm sotaque asiático, para dar aula para eles, com vocabulário aduaneiro, para eles entenderem o sotaque dos clientes deles. Isso faz com que os alunos se motivem mais também, porque eles estão lidando com coisas do dia a dia deles, sabe? Claro, e fica, né, um ensino mais assertivo, né? O aluno não fica anos numa escola com mais 10, 12 numa sala de aula, todo mundo aprendendo no verbo to be, lá no caderno, exercício de gramática, sei lá, 8 anos na vida, 10 anos na vida. Então a gente foi buscar métodos que são mais assertivos, que as pessoas aprendem de uma forma mais rápida e focada na área de trabalho deles. E Adriana, você comentou anteriormente também no nosso bate-papo que hoje a escola é 100% online. Antes da pandemia a gente atendia na Paulista, onde é a escola, e a gente também mandava os professores dentro das empresas. Perfeito. Com a pandemia, né, que foi aquela loucura... Mudou tudo, né? Mudou tudo. Do dia para a noite, todas essas aulas, a gente dá mais de 1.100, 1.200 aulas por mês, elas tiveram que ser online. Como o nosso público é um público adulto, ele também, quando acabou a pandemia, ninguém mais queria sair, pegar carro, estacionamento, trânsito. Então, acabou que a escola ficou 100% online. Os professores que estavam no Brasil, alguns voltaram para os seus respectivos países e continuam trabalhando com a gente. Outros ficaram aqui. E as aulas, a grande maioria, são individuais, em dupla ou em grupos muito pequenos, de 4 pessoas. Então, funciona muito bem o online, né? Então, até aproveitando que a gente está indo para o intervalo, Adriana, conta pra gente como o pessoal que está assistindo pode entrar em contato com você e com a escola para ali não esperar o fim do programa, já chamar então, no WhatsApp. Pode seguir a gente no Instagram, que é o @tibrasil, com Z. Entrar em contato pelo Instagram ou lá no nosso site, que é o www.tibrasil.com.br. Tem o Fale Conosco, tem o Agende uma Aula Experimental, tem todos os nossos contatos de WhatsApp. Eu acho que é a forma mais rápida. Perfeito, obrigada pelas respostas, Adriana, e aguarde a gente para o segundo bloco. Estamos de volta com a CS na TV, hoje com a nossa convidada, Adriana Baldresca, sócia fundadora da TI Brasil. Adriana, a gente falou sobre alguns estilos de modalidade ali que vocês trabalham, mas no geral o online, né? Você comentou também que é para uma pegada mais corporativa, as pessoas ali que têm objetivos bem claros, e um pessoal que tem um pouco mais de idade, 40, 50, 60. E aí, nesse último bloco, você falou das aulas online personalizadas, que às vezes é individual ou no máximo com até 4 pessoas. Isso. Hoje a escola ela atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Então, na pessoa física, ambas são personalizadas, mas na pessoa física, a grande maioria busca aula individual. Perfeito. Por quê? Porque ela quer resolver o problema dela. Ela chega na escola dizendo assim, olha,
eu entendo super bem, mas na hora de falar... Eu travo. Eu travo. Isso é uma reclamação do brasileiro. Então, eu sempre falo, a gente não pode ter vergonha de falar errado. Você quer ser tradutor juramentado? Não, eu trabalho com tecnologia. Então, eu falei, então calma. A gente vai escolher um método que você vai ter que falar, e vai chegar uma hora que você vai mudar a chavinha e não vai ficar com vergonha de falar errado. O professor vai estar junto com você, vai te corrigir o tempo inteiro. Então, essa aula individual para a pessoa física é muito importante, porque resolve as necessidades dela, né? E as ansiedades dela, né? Eu não posso colocar uma pessoa que é de tecnologia com um médico e com um adolescente. Cada um tem uma necessidade. Isso para a pessoa física. Na pessoa jurídica, a gente já tem 3 modalidades aí diferentes. Uma é uma parceria, onde a empresa nos procura, o RH, e fala assim, a gente queria uma parceria de desconto. Todo mundo, por exemplo, da minha empresa vai procurar vocês e vocês dão 15% de desconto. Isso é a modalidade 1. A 2 é quando a empresa custeia parte do curso. Então, paga 50% ou 80%, enfim. E a última, que é o melhor dos mundos, é quando a empresa vai custear 100% do curso. E aí ela vai dar um norte para a gente. Olha, o pessoal de vendas, a gente quer um vocabulário mais assim, o pessoal de tecnologia assim, os outros. E aí a gente testa todo mundo, tanto na pessoa física quanto na jurídica. Todo mundo tem direito a fazer uma aula experimental sem compromisso, sem custo. Isso é interessante. Então todo mundo que está assistindo aqui, eu ia perguntar isso. Se quiser, entre em contato na escola e fala assim, eu gostaria de fazer uma aula experimental de inglês, francês, italiano, português para estrangeiros. A gente tem japoneses estudando hoje com a gente, tendo aula de português, de empresas japonesas. A gente atende uma empresa de Tóquio que está no Brasil, com aulas de inglês. Então, todo mundo tem direito de fazer uma aula experimental sem custo, sem compromisso. Perfeito. Nessa aula, esse bate-papo com o professor, que ele vai estar te nivelando e entendendo o que você precisa. Aí sim a gente vai escolher o melhor método para você. E Adriana, depende do método para a gente saber mais ou menos quanto de tempo a pessoa vai ficar ali estudando inglês? Porque o que eu te pergunto, às vezes em escolas convencionais, como você mesma falou aqui na entrevista, às vezes a gente demora 8 anos, 9 anos, e às vezes a pessoa ela não tem esse tempo e nem essa vontade de ficar 8 anos aprendendo inglês, ela precisa já saber antes. Dinheiro, né? E nem esse dinheiro. Com vocês é diferente. É um pouco diferente, mas assim, eu acho que é uma coisa que é um caminho de 2 mãos, né? Eu sempre falo que estudar idioma é igual ir à academia. Não adianta você ir na academia, treinar uma vez por semana e comer a semana inteira, tomar sua cervejinha no final de semana, comer seu doce e achar que você vai ficar com barriga tanquinho. Então não tem milagre. O que eu falo? A gente recomenda no mínimo 2 vezes por semana, o ideal seria 3, dependendo da tua urgência até mais, né? E que a pessoa faça tudo em volta imerso nesse universo de outra língua. Vai assistir uma série o Waze em inglês, a série em inglês com legenda em inglês, música, tentar pedir para o seu professor um livro de acordo com o teu nível, para você tentar fazer leituras curtas, podcast, enfim, fazer uma imersão fora de sala de aula. Hoje a gente disponibiliza exercícios em aplicativo, tem um monte de coisa que dá para fazer de final de semana, é meia horinha. Tudo ajuda. Tudo ajuda. Tudo ajuda. E até trazendo um pouquinho também dos professores que vocês têm de diversas nacionalidades, né? Você acredita que essa diversidade, ela facilita ali na experiência do aluno? O que eu falo é que a gente entrega muito mais do que um ensino de idiomas. Eu acho que isso é cultura também, né? É uma diversidade cultural absurda. Então é muito legal você ter aula, por exemplo, com uma professora da Índia, que vai te contar coisas
que vai te falar da cultura do país dela, da religião, da comida, da parte turística, vai te trazer textos, vocês vão debater. Então, assim, é muito interessante. E a gente sempre fala na escola, né, que para os alunos que estão avançados e intermediários mais, né, que são o upper, que a gente chama, a cada 6 meses, 8 meses, trocar de professor. Porque você troca o accent, que seria o... Que interessante, isso. Então tem a troca. Então você tem aula, também. Por exemplo, com um professor da Inglaterra, que tem um sotaque inglês, depois você vai ter aula com uma menina asiática da Malásia, que vai ter um sotaque asiático, porque assim, na hora que junta esses sotaques, que você percebe que o buraco é mais embaixo. É aquela famosa hora do vamos ver, né? Exatamente, a hora da verdade, né? Então você vai falar com o indiano, com o professor da Inglaterra, com o canadense, porque o brasileiro fica muito confortável em falar com americanos e com canadenses, é gostoso o sotaque. Mas na hora que você sai da zona de conforto, né, que eu brinco que é a hora da verdade. Perfeito, e até agora para os intervalos, quem entrou aqui de última hora, para acessar o site, ver como funciona a escola. Ver como funciona e agendar uma aula experimental sem custo, sem compromisso, para ver como é que funciona. Então não perde tempo, já vai entrando no site e continua aqui também que a gente vai para o terceiro bloco. Esperamos você. Estamos de volta com Acesse na TV, agora no nosso último bloco, com a nossa convidada Adriana Baldresca, fundadora da TI Brasil e também sócia. Adriana, a gente estava comentando um pouquinho nos intervalos sobre alguns cases que vocês têm de alunos ao longo desses anos, né? Algo que ficou na sua memória, algo que mudou ali o dia a dia de algum aluno que fez aula ali com vocês? Eu acho que os que mais nos marcam assim na história, né, que a escola esse ano está fazendo 13 anos de escola, são os preparatórios de exame de proficiência. Então, meninos que vêm super nervosos, que querem estudar fora do Brasil e que precisam passar por um exame que é bem difícil, que é super técnico e que faz uma preparação de 1 ano e meio com a gente, conseguem as notas desejadas, né, para fazer faculdade fora. E um especial são de pessoas que, por exemplo, médico, cardiologista, vai para um congresso fora do Brasil, nos Estados Unidos, Nova York, está super nervoso, que precisa apresentar, né? Então aí a gente prepara a apresentação junto, faz a tradução junto com ele, prepara ele apresenta para a gente, digo, para o professor, né? Junto ele mostra as possíveis perguntas que vão fazer, então deixa ele seguro, né? Deixa o aluno seguro para o que vai acontecer. Muitos alunos nossos que trabalham em multinacional, às vezes recebem pessoas de fora, precisa fazer apresentação, então a gente para o que está a aula normal, foca naquela necessidade, treina e depois vem o reconhecimento e fala, não, deu tudo certo, fiquei super feliz, foi exatamente como a gente combinou. Perfeito. Isso é interessante. E aqui também eu separei algumas informações básicas que a gente já falou um pouquinho, mas que eu acho que é importante a gente trazer nesse último bloco de quem entrou aqui para assistir por último. Tá. Então, primeiro, é possível aprender um idioma do zero depois dos 40, 50 anos? É possível. É possível. Então, só procurar vocês, encontrar um método exato e seguir em frente. É possível. Lógico que a 4 mãos. A 4 mãos, com né? certeza. Comprometimento. Quanto tempo, em média, um aluno ele demora para ver uma diferença se ele for um aluno dedicado? Se ele começar do zero, ele vai ver uma diferença real se ele fizer 2 vezes por semana em 1 ano. Em 1 ano, ele já consegue ver uma diferença real. Ele é apto para pedir uma comida num restaurante, trocar um voo num aeroporto. Ele, 1 ano, de 2 a 3 vezes por semana, com comprometimento, ele vai ser apto a fazer isso. Perfeito. E como funciona a aula experimental, Adriana, que você comentou que é só a pessoa entrar no site
e já apertar ali o botãozinho. Agende uma aula experimental, a aula demora 1 hora. As meninas vão entrar em contato pelo WhatsApp e vão fazer um pequeno questionário com o potencial aluno, se já estudou antes, se não estudou, que nível se considera. Geralmente a gente não é o nível que a gente fala. A gente sempre fala que é um pouquinho a mais, né? Tem gente que fala que é a mais, tem gente que fala que é a menos, mas geralmente a gente não é o que a gente acha que a gente é. E aí a gente vai escolher o professor de acordo com o nível, com a idade, com a profissão, com o que a pessoa espera. E nessa aula é um bate-papo que o professor vai ter com esse aluno para entender aí quais são as expectativas para a gente alinhar com a coordenação e depois vir com uma proposta de metodologia, de quantas vezes por semana, se vai ser individual ou em grupo, qual horário, enfim. Perfeito. E Adriana, conta pra gente um pouquinho da relação, da sua relação, da relação da escola também com a Associação Comercial de Santos. Então, com a pandemia, a escola ficou 100% online e aí eu vim morar em Santos. Delícia. Delícia. Saí de São Paulo, vim morar aqui, fiquei muito, muito feliz, gosto muito da cidade. E aí, eu não poderia morar numa cidade e não fazer negócios nessa cidade. Sem dúvida. Não ganhar dinheiro na cidade, principalmente com o maior porto da América Latina. Aqui do ladinho. No meu quintal. Então, eu fui procurar lugares extremamente respeitados pela cidade, né? Lugares sérios, onde a gente pode fazer um network de qualidade, conhecer pessoas sérias e que nos dê toda uma estrutura como empresários. E eu achei na associação. Que demais, que Foi demais. muito legal, sou muito feliz lá. A associação realmente, ela cria muitos laços, né? Muitos, e muitos negócios muitos também. Negócios, muitos. Tem Perfeito. muita gente legal lá. E agora eu sempre falo assim, chegando ao fim, eu sempre peço para a pessoa ela falar um pouquinho mais da escola, no seu caso, né? Como a pessoa pode entrar em contato mais uma vez, mas antes disso, eu sempre peço uma mensagem. A mensagem pode vir do coração, a mensagem pode vir relacionado à escola, ao idioma, à sua construção de vida também. Então eu falo, esse é o seu momento. Então, eu queria falar para o pessoal que tem medo, que tem vergonha, que a gente não tem que ter vergonha de nada, que a gente não tem que ter medo de aprender coisas novas, que a gente tem que ter orgulho de cada avanço que a gente dá, que aprender outro idioma é uma libertação, que você está numa roda, você vai entender a piada, que você não vai ficar com cara de paisagem, que a coisa mais legal é você entender as músicas, que antes você só entendia a melodia e não sabia nada do que estavam falando. Verdade. E depois que isso acontecer, você vai gostar de outras músicas. Eu acho que essa é a maior lição que a escola me deu, que a minha sócia me deu, é essa diversidade cultural, entender que esse mundo é muito grande e que é muito legal a gente conseguir se comunicar com as pessoas. Ninguém vai ser tradutor juramentado, o importante é a gente se comunicar. Excelente. Eu acho que você traz essa verdadeira questão de que o mundo é muito grande. Muito grande. E a gente sempre pode aprender, né? Não existem limites para isso. Exato. Adri, obrigada obrigada a vocês. Pelo seu tempo, e eu até aproveito para agradecer, eu fico até sem graça, agradecer esse tempo aqui da ACS. Por hora estou me despedindo para ter minha bebezinha e fico emocionada de ser o último programa. Imagina, o orgulho é meu. Obrigada a você que nos assistiu e até o próximo ACS na TV.